Olá, gente, eu sou o Noah, sou jornalista, ilustrador, design gráfico, músico, compositor. Faço parte do Clã da Negritude e estou aqui para falar de um dos 30 tabus do clã desse ano, no qual eu sou muito grato, já antecipadamente, pelo convite feito. Talvez seja um dos temas mais difíceis e mais complexos que a gente tem e que talvez ajude a resolver os outros. O nosso tema é: qual é o caminho dos negros? Qual o melhor caminho dos negros no Brasil? Eu acho que antes dessa pergunta, talvez a gente deveria se perguntar: o Brasil existe? O que é Brasil? Ele é um país? Ele é uma nação? Ele é uma colônia? Ele é uma fazenda enorme do mundo? Eu acho que um dos principais erros que a gente tem é se comparar com o negro norte-americano, porque afinal de contas os Estados Unidos são muito diferentes. A sua estrutura, houve uma guerra civil violenta, onde a escravidão estava em pauta, né? E aqui não. Aqui houve revoltas, onde os negros foram basicamente massacrados, né? Então não teve uma parte branca, vamos dizer assim, que estava ao nosso lado, como estiveram os brancos norte-americanos, claro, por razões econômicas e burguesas e capitalistas, a gente sabe disso, porque sempre teve o sentimento de escravidão. Então, pensando dessa forma, eu acho que é importante a gente pensar se o Brasil realmente existe. E se existe, existe para quem? Para quem que ele existe? Né? Vamos considerar o Brasil como um grande território onde muitas pessoas vieram fugidas para cá e os negros foram os únicos que foram trazidos à força. O restante veio fugido, por conta própria, mas existe uma diferença muito grande entre você fugir de algum lugar e você ser trazido à força, né? Porque quando você foge, você pode escolher. Você pode escolher para onde você vai. E quando você é trazido à força, não. Então nós somos a única parte da sociedade brasileira onde a gente não é considerado parte da sociedade, se é que essa sociedade existe. Porque a gente sabe que mesmo entre os brancos existe uma guerra e uma picuinha entre vários tipos de europeus, né? Os portugueses de um lado, alemães de outro, italianos de outro. Aí você pode pegar do Oriente os japoneses de um lado, chineses de outro. Então ninguém se uniu aqui a nada. E a gente tem que começar a pensar se vale a pena. O quanto vale a pena a gente lutar por algo que não existe? Ou que pelo menos a gente tem que começar a pensar nisso. Se ele existe mesmo, para que a gente possa lutar ou não. Bom, já falei do negro norte-americano, a diferença brutal que existe, né, entre nós e eles. Primeiro, eles não foram privados do alfabetismo por conta de serem protestantes. Aqui foi o catolicismo, que até a década de 60 do século passado, a missa era rezada em latim, com o padre virado de costas. Então você imagina para um negro que foi privado de ser alfabetizado entender uma missa em latim. Enquanto os protestantes, pelo menos, foram alfabetizados. A gente não está falando aqui de escola, não está falando de escola, mas a alfabetização, o que ajuda em muito. E lá também os estados são independentes da União. Talvez isso tenha facilitado muito. Um estado tem mais brancos, outros têm mais negros, outros são bem miscigenados, enfim. E cada um dos estados tem as suas leis. Uns têm pena de morte, outros não. Uns têm isso, outros têm liberação da cannabis, outros não. Aqui não, aqui é tudo dependente da União, sendo que a gente sabe muito bem que todos os recursos, a maioria dos recursos,
vão para os estados do Sudeste, considerando o sul de Minas para baixo, e o Sul. Então, todo esse montante de dinheiro que a federação recolhe vai mais para esses estados, onde tem bem menos negros do que os estados do Nordeste, por exemplo. Então, talvez seria uma via da gente se pensar, né, para a gente pensar um pouquinho, sem trazer verdades. Aqui nos tabus é justamente o tabu, né, que é para a gente discutir. Então discuta, traga seu comentário, coloque aqui no vídeo, né, passe para outras pessoas, porque é importante a gente discutir isso, né? Até onde vai isso? Não seria melhor dividir o Brasil em 3 estados? É difícil de se fazer isso? Precisaria de uma guerra? Não sei. Ou talvez a gente tentasse como os Estados Unidos mesmo, estados independentes, para que o Nordeste, por exemplo, onde tem uma maior concentração de negros e negras, pudessem ditar as próprias regras e o seu próprio rumo, de certa forma? Seria essa uma solução? Não sei. É para a gente pensar um pouco. Fato é que me parece que o Brasil não existe. Ele é uma colônia. Sempre foi. Começou sendo portuguesa, passou para os Estados Unidos em muitos períodos e talvez o próximo seja a China. A gente não sabe, porque a mentalidade nossa é de colônia. Ou seja, não é uma nação. Não somos e provavelmente jamais seremos. Então agora sim eu acho que cabe a pergunta: qual o melhor caminho para o negro? Talvez seja necessário a gente tirar até no Brasil. Deixe seu comentário, seu like e vamos junto nessa.